Bom dia, boa tarde, boa noite, que seja sempre bom. Primeiramente, vamos agradecer a Deus por mais este milagre de vida. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus pelo milagre da vida, porque tantos queriam estar vivos e não estão. E nós estamos, né? Então temos que sempre agradecer ao nosso Pai Maior. Hoje o vídeo vai ser curto, eu acho, né? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Pai Carlos de Baluaê, dirigente da Teluf aqui no Rio de Janeiro. E estamos aí mais uma vez. Para vocês que não se inscreveram ainda, venham, se inscrevam, curtam, compartilhem, divulguem, né? Deixe ali nos comentários um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que seja sempre bom, né? Eu vou responder, às vezes eu demoro a responder, porque eu sou daqueles, eu não vivo do santo, eu vivo para o santo. Então eu estou no meu trabalho. Então nos períodos meus de folgas que eu faço meus vídeos, tá? Então, às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo cada um de vocês com carinho, com respeito, onde todos nós merecemos isso. Hoje eu tive aí um final de semana, graças a Deus. Fiquei afastado porque eu estava em obrigações dentro da casa, dentro da Teluf, estava em obrigação. E graças a Deus foi tudo maravilhoso. E é muito bom quando você vê, quando você está dentro de uma casa de axé, de coração. Eu falo de corpo e alma. Corpo presente, alma presente, o espírito presente. Aí você vê como tudo flui maravilhosamente, né? Porque não adianta eu estar de corpo e não estar de alma, não estar de espírito presente. Não. É um conhecido meu chegou para mim, perguntou assim: Pai Carlos, você tem hoje em dia, graças a Deus, eu já cheguei à época de ter na minha casa uns 40 filhos de santo, mas graças ao bom Deus, graças aos orixás, às entidades dos encantados, às vezes uma fruta podre apodrece todo o cesto, né? E foi tirando as frutas podres, foi tirando, que se resumiu e tá assim. E se tiver ainda alguma, a gente pede para eles retirarem do cesto. Que o que importa não é a quantidade, é a qualidade, né? Aí me perguntaram assim: Pai Carlos, por que o senhor que faz tudo? Você não tem filho de santo preparado para isso? Tenho filhos de santo preparado. Porém, é sobre isso até que eu vou falar. A minha mão é uma só. A minha cabeça é uma só. A mão do meu filho é outra. A cabeça do meu filho é outra. Não vou dizer que meu filho vai fazer alguma coisa errada, não. Mas a energia é diferente. Só eu sei o que eu estou fazendo ali. Só eu sei como eu estou pedindo. E para quem que eu estou pedindo. E outros não irão saber. Então eu gosto de botar a mão em tudo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Uns vão aceitar, outros não. Mas é a minha opinião. Foi como eu aprendi. E é como eu nasci. Primeiramente, seja, primeiramente, caráter, né? É de cada um. O caráter, se você tem ou não importa a cor, não importa a religião, não importa o cargo, não importa o cargo,
não importa a batente, não importa o nível social, nada disso. Se você é pobre, se você é rico, branco, preto, vermelho, amarelo, se você faz moradia numa comunidade ou se você faz moradia numa rua, se você faz moradia numa zona norte, zona oeste, ou se faz numa zona sul, se você mora num palácio ou se você mora no barraquinho, nada disso importa. Caráter é cada um. Caráter é cada um. Então, ou você nasce com caráter ou não nasce, tá? Então, é sobre isto que vai acabar entrando no assunto de hoje. Vieram me perguntar o seguinte: Pai Carlos, por que o senhor quis ser pai de santo? Como é ser um pai de santo? Primeiramente, gente, eu vou falar como eu aprendi. Hoje em dia está tudo mudado, né? É que eu falo, se eu for dizer o tempo que eu estou dentro da Umbanda, tá? Eu vou dizer que eu estou na Umbanda há 53 anos. Bota aí. Fala, Pai Carlos, quanto tempo você está dentro da Umbanda? Vou falar 53 anos. Porque eu fui para a Umbanda, eu tinha meus 4, 5 anos de idade. Eu estou com 58, então bota aí 53. Agora, Pai Carlos, quando que você entrou para a Umbanda? Eu tinha de 16 para 17 anos. Foi a segunda vez que com 7 anos de idade, eu coloquei pela primeira vez minha roupa branca. Eu tinha 7 anos de idade. Foi no centro onde minha irmã carnal trabalhava, que no dia de Corme Damião eram 2 crianças, um menino e uma menina de 7 anos, que tinham que ter, para sair com os doces e botar roupa branca. Foi a primeira vez que eu coloquei roupa branca, para vocês verem. Foi a primeira vez que eu senti influência depois da entidade. Não veio na minha cabeça, não incorporei, mas eu senti, tremi, tudo. Eu tinha 7 anos de idade. Mas com meus 16 para 17 anos, foi mais ou menos botar aí, novembro de 83, 1983, outubro, novembro, que eu coloquei pela primeira vez roupa branco, estava lá. E logo em fevereiro eu faço 17, então eu falo que foi entre 16 e 17, final dos 16 anos de idade por meus 17. Estou com 58, então tem 41 anos e alguns meses, né? Fiz 58 em fevereiro, então tem 41 anos e alguns meses. Eu estou direto. Como dirigente de uma casa de axé, eu já estou há 24 anos. Então vocês veem a diferença, né? Mês que vem, mês de agosto, eu faço 22 anos de casa aberta. A Teluf, foi inaugurada em agosto de 2003. Em agosto de 2003 foi inaugurada a Teluf. Então agora, mês que vem, ela completa 22 anos de aberta. Mas antes de eu inaugurar a Teluf, eu já fazia algumas sessões, né, no fundo do terreiro, no meio do terreiro. Para vocês verem a minha caminhada, tá? Só para vocês terem uma noção. Aí me perguntaram isso: Pai Carlos, por que você escolheu ser pai de santo? Pai Carlos, como é ser um pai de santo? Gente, vou dizer como eu aprendi e como eu penso, tá? Hoje em dia, como eu falei para vocês, está mudado.
O que acontece? Quando nós vemos ao mundo, nós já temos a nossa missão. É como dizem, né? Já está escrito lá no livro da vida. O dia que nós vamos embora, que temos que ir, que às vezes é antecipado esses dias, né? E tudo que nós queremos. A família que nós escolhemos lá, e quando nós nascemos nós não lembramos, e eu acho isso terrível, né? Então o que acontece? Eu não escolhi, Carlos, não escolhi ser dirigente de uma casa de axé. Não escolhi. Eu nasci, nós nascemos com essa missão de ser dirigente de uma casa de axé. Existe o livre-arbítrio. Isso nós sabemos, em tudo em nossa vida temos o nosso livre-arbítrio. Mas eu nasci com a missão de ser dirigente de uma casa de axé. Bom dia. Eu nasci com essa missão de ser dirigente de uma casa de axé. Correto? Lutei, relutei para não ser dirigente, tá? O meu sonho, a minha vontade era ser Cambone dentro da Umbanda. Eu servi as entidades, aos encantados e não dar santo, não fazer incorporação. Mas essa não foi a missão que me foi escolhida, tá? Lembrando que nós só podemos dar o que nós temos. Eu tenho essa caneta, eu posso dar essa caneta para alguém porque a caneta é minha. Se eu não tenho a caneta, eu não posso chegar e eu vou, toma a caneta. Não posso dar o que eu não tenho, tá? Então, quando nós nascemos com essa missão, portanto, vamos aqui pelo lado religioso. Uns dentro da nossa religião afro, uns nascem com a missão de incorporação, de ser dirigente de uma casa de axé. Uns nascem com a missão de ser pai ou mãe pequeno. Uns nascem com a missão de ser ogão ou tabaqueiro, de ser cambone, e daí vai, tá? Isso é uma missão, tá? Então, ser pai de santo, antigamente, não era escolha, tá? Para você ser dirigente, é o que eu faço, vou falar como pai Carlos, faço. Eu me perguntaram, pai Carlos, você ensina tudo a seus filhos de santo? Não, ninguém ensina tudo. Só porque ter determinadas coisas eu só vou passar para filho de santo se ele tiver o cargo de filho de santo, tá? E ele estiver ainda dentro da TELUF, e eu for abrir, eu vou passar muita coisa, e eu vou estar do lado dele ali enquanto eu estiver vivo, para ajudar a espiritualidade desse filho, ajudar esse filho dentro da espiritualidade, a ajudar os meus netos. Ser pai de santo, hoje em dia, para muitos, é comprar a apostila, que hoje em dia, eu falo que religião, tá? Religião se tornou comércio, tá? Então, hoje em dia, muitas pessoas estão querendo abrir terreiros, como muitas pessoas abrem das outras partes, tá? Muitas pessoas querem abrir terreiros hoje por causa de vaidade. É a vaidade do ser humano, tá? É o egoísmo do ser humano. Então, antigamente, você vinha crescendo espiritualmente dentro de uma casa de axé. Você vinha aprendendo com as entidades, com os encantados, com o espiritual. E eles vão, porque
Porque a missão do espiritual não é fazer milagre na nossa vida. A missão do espiritual é eles nos orientar a um caminho certo. Então ali você vinha fazendo as suas obrigações, tá? Fazendo as suas obrigações, fortificando, te energizando, você criando mais sabedoria, mais responsabilidade. Ali, com o espiritual. Sim, passava os 7 anos, conforme. Aí, vou botar, o pai Carlos vai ver. O pai Carlos fez a obrigação de 3 anos do filho de santo dele. Aí o pai Carlos já vai ver, olha, filho, já tinha sido constatado que você tem a missão de ser um dirigente de uma casa de axé. Então, de 3 a 7 anos, de 3 a 4 anos, né? Que fez a primeira obrigação, faz a de 3 anos. De 3 para 7 são 4 anos. Então, nesses 4 anos, vamos começar a ver como é que vamos ficar. Eu vou cobrar mais um pouco. Eu vou te observar mais. Eu vou ser mais exigente com você. Porque a tua missão não é de ser um pai pequeno de uma casa, a tua missão não é de ser um filho de santo. A tua missão é maior. Então, vamos começar a trabalhar mais. Mas isto não quer dizer que daqui, quando fizer a obrigação de 7 anos, que ele vai sair da casa como um dirigente de uma casa de axé. Não. Até lá muitas águas rolam. Aí eu vou ver, o espiritual vai ver se ele está preparado, se ele está apto a ter uma casa de axé. Para que assim vai ser. Ainda não está preparado? Filho, olha, você se sente preparado? Sem ego, sem vaidade. Eu estou vendo que você não está preparado por causa disso. Então vamos ficar mais um pouco. Enquanto isso a gente já está com o seu terreninho, vamos preparando a tua casa de axé, vamos deixando lá, fazendo as firmezas, fazendo tudo o que tem que fazer. E vamos deixar mais uns anos até você ter condição de ter a tua casa de axé. Uai, pai, eu ainda não tenho terreno, ainda não tenho uma casa, não tenho nada. Então vamos pedir o espiritual. Se ele quer, ele vai te ajudar e você vai ter. Na base da responsabilidade. E assim é feito. No tempo certo, é aberto a casa de axé desse filho. Hoje em dia, não está assim, tá? Hoje em dia as pessoas estão querendo pular etapa pela vaidade. Ah, meu santo chegou, falou com o conhecido aquilo que ele sabia, falou com a vaidade. Ok, então meu santo já chega, olha, diz pro meu menino, minha menina que já tem que abrir a casa dele de axé, mas não é o santo, é a vaidade do próprio filho, tá? Hoje em dia as pessoas estão comprando apostilas, tá? De dirigente de casa de axé, como monta uma casa de axé, como bota um fundamento. Gente, lembrando que religião, ela é um mistério. Religião não é receita de bolo, tá? Religião não é uma receita de bolo. Então nós temos que ter muita responsabilidade. Sabe por quê? Nós estamos mexendo com a vida das pessoas. E uma coisa feita errada, você acaba com a vida de uma pessoa. Então isso, eu não quero isso na minha vida. Não quero, nem terei, porque se eu pensar que o que eu não sei, eu pergunto aos mais velhos. Isso não é você não ter capacidade, isso é você ter humildade. Então o que eu não sei, que eu vejo, peraí, não, isso aqui não está na minha competência. Eu vou aos mais velhos e vou perguntar. E vou aprender, vou me sentar para aprender. Gente, ser pai de santo não é você ter simplesmente uma casa de axé.
Não. Por isso nós estamos vendo as barbaridades aí nas redes sociais. Eu não jogo pedra na casa de ninguém. Na vida de ninguém. Sabe por quê? O telhado de todo mundo, de todos, é de vidro. E qualquer pedra racha e quebra o telhado. Então eu não vou ser hipócrita de jogar pedra no telhado dos outros. Se o meu também é de vidro. Ninguém é totalmente certo, correto no mundo. Não existe isso. Porque só em você pensar, pensar coisas erradas, você já está pecando, já está errando. Então você já está no erro. Tá? Então eu falo para vocês, ser dirigente hoje de uma casa de axé, para muitos, gente, eu não falei para todos, para muitos, é ego e vaidade que está dentro da religião. É dizer, eu tenho minha casa de axé. Hoje em dia, para muitos, ter a casa de axé com 100, 200 filhos de santo. Não é dizer que o dirigente ou a dirigente daquela casa de axé é bom, não. É porque às vezes é onde não se tem regras, não se tem normas, é cheio. Eu faço o que quero, vou quando quero e é lá, tem sempre bebida e comida, então é lá que eu vou. Então nós não podemos nunca ver o livro pela capa. Às vezes a capa é bordada de ouro, porém o que está entre as folhas é mais podre que uma carniça. Tá? Às vezes a capa do livro é feia, está ali já ruída pelo cupim, pelas traças. Mas quando você abre, as folhas estão meio velhinhas, mas o conteúdo daquele livro é maravilhoso. Hoje as pessoas estão usando mais capas do que outra coisa. Devido ao quê? À vaidade. Tá? Por isso eu falo assim, para ser pai, dirigente de uma casa de axé, você tem que nascer com esta missão. Ok? Lembrando, né, ainda é igual quando hoje em dia muitas mulheres, muita família quer ter filhos. Tá? Elas querem ter filhos. Eu vou casar, vou ter minha casa, vou ter meu filho. Mas quando o filho nasce, bota uma babá para cuidar. Olha, bota uma pessoa, vou pagar uma pessoa para cuidar. Tem que ser tudo descartável, porque eu não quero ter trabalho. Quando o filho começa já ter um ano, 2 aninhos, começa a perturbar, pega-se o celular, daquele não é celular não, gente. Pega um celular, pega um celular, dá na mão da criança, que a criança vai ficar o dia inteiro. Por que a sua criança está no celular? Pelo menos está ali no celular, não me perturba, né? Então, para que você quis ter um filho carnal, se você não quer ter o trabalho de cuidar, de educar? Você acha que o colégio que tem que educar, tá? Então, gente, aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem que está ali, aquele casal, que permitem isso com a criança, tá? Eles não nasceram para ser pais. Como muitas mães botam um filho ao mundo e hoje em dia a gente vê largam os filhos em lixeira por aí para outros criar, né? Por isso a gente vai nos orfanatos, tem um monte de criança lá, porque a mulher quis ter o filho e largou o filho. Então são pessoas que não nasceram para ter filho, mas querem ter filhos, né? Para dizer que tem filhos, para depois abandonar aí. Então nós temos que ter o quê? Cuidado com isso. Então nem todo mundo nasceu para ser pai nem mãe. Como muita gente não nasceram também para ser dirigente de uma casa de axé.
tá? Porque se você ser dirigente de uma casa de axé, você não ficar, não é só você ir lá, como eu conheço alguns pais e mães de santo, alguns dirigentes de uma casa de axé, que tem 3, não sei como, eu não tenho essa capacidade. Eu já falo, não tenho essa capacidade. Não tenho. De ter 2, 3, 4 casas de axé. Bate no peito, eu tenho casa de axé aqui, eu tenho casa de axé ali, eu tenho casa de axé lá. Eu não entendo como. Eu não entendo. É igual o marido que tem um monte de diamantes. Eu falo, pai de santos que tem um monte de casa de axé aqui, acolá, papapá, é pai de santo que tem amantes. Eu falo assim, na brincadeira, né? Porque se você vai bater uma festa, se você vai fazer uma festa para um orixá ou para uma entidade, você tem que fazer em todas as casas. Vamos agrupar tudo só numa casa. Todos os filhos numa casa só. Mas lembrando que cada casa de axé que aquela pessoa tem que ter, tem um fundamento. Tem que estar ali aquela energia vibrando. Né? Tem que ter aquela energia vibrando. Então vai juntar, então para que tem tantas casas de axé? Para quê? Para dizer a vaidade da pessoa. Né? Então é mais fácil você ter uma casa de axé e você cuidar. Ser dirigente de uma casa de axé, seja ela qual for, qual vertente for, você ser um pai de santo, uma mãe de santo, quando eu falo dirigente, eu estou englobando em tudo. Não é a vaidade, tá? É que eu falo com Deus, eu falo com os orixás, com os encantados, com as entidades. Eu não queria essa missão para mim, mas foi a missão que me foi confiada por eles. Então eu tenho que fazer pelo amor à minha religião, o amor que eu tenho, tá? Ser dirigente de uma casa de axé, você está preparado para as ingratidão, para as falsidades. Não é dizer que só pai de santo presta, foi o que eu falei. Não, cara, por isso eu comecei meu vídeo dizendo, caráter a pessoa tem ou não tem, seja ela o cargo que for. Porque tem muitos moradores de rua que tem mais caráter que muitos que estão lá em cima na política. Tem muitas pessoas que vivem dentro de uma comunidade que tem mais caráter de quem vive na Zona Sul. Então, caráter nós nascemos. Então, quando eu falo de um dirigente de uma casa de axé, é porque o dirigente, ele tá ali, ele abriu a tua casa de axé, eu falo por mim. Ele abriu a tua casa de axé, lutou para ter aquela casa de axé, foi o que eu fiz. Trabalhei noite e dia para ter a Teluf, tá? E as pessoas vão procurar. Eu não bato em porta. Quer ir no meu terreiro? Quer ir no meu terreiro? Não. As pessoas vão me procurar. E ali ficam, acabam sendo filhos. Uns quando conseguem o que querem, saem. Uns quando você não faz o que querem, saem falando mal. E mesmo aqueles que conseguem, saem falando mal. Então o dirigente de uma casa de axé, infelizmente, um verdadeiro dirigente, que a gente fala que é pai, mãe de santo, não é porque ele... Não. É porque desde o momento que nós cuidamos, né, que a gente diz, quando uma criança nasce, numa vida real, normal, quando uma criança nasce, o que acontece? A mãe que cuida daquela criança, o pai que cuida, né? E quando um filho de santo, uma pessoa entra para dentro da tua casa e vai ser um filho de santo seu, você vai ter que cuidar, que orientar aquele filho. Por isso é chamado de pai e mãe de santo, porque ele cuida do teu lado espiritual, tá? Então por isso se fala pai e mãe de santo, porque ali ele está
cuidando. Ali o seu lado espiritual, eu falo que vai nascer, né? Ali você vai começar a incorporar, vai começar a cuidar das suas entidades, dos seus encantados, do seu orixá. Então ali, quem cuida, é que a gente fala, é o pai e a mãe, correto? Então, ser pai de santo, não é isso que eu tenho visto em muitas redes sociais, nas redes sociais, tá? Ser um verdadeiro pai e mãe de santo, não é só se preocupar com o lado espiritual do filho, é se preocupar com o lado espiritual, com o lado material, com o lado profissional, é você orientar, né? E lembrando, gente, que um dirigente de uma casa de axé, quando dentro de uma casa de axé existe, seja 3 filhos de santo, seja 100, 200 filhos de santo, cada pessoa teve uma criação diferente, cada pessoa tem uma índole diferente, cada pessoa tem um caráter diferente. Então você tem que se aprender. Por isso eu falo que ser dirigente de uma casa de axé é você ter sabedoria. Você tem que ter sabedoria para guiar aquelas cabeças de mundos, de crescimentos, de ensinamentos diferentes, né, de criação diferente, que você tem que se acoplar. Eu falo, como antigamente falava, né, igual uma galinha, né, que falava, antigamente as mães falavam, eu sou uma galinha, eu cubro meus filhos com uma asa, mas quando o filho não presta, faz alguma coisa errada, a galinha sabe pisar no filho sem matar, mas sabe ensinar, tá? Então a gente vai acoplando como se fosse uma asa. Para quê? Para que haja harmonia entre uma casa, dentro de uma casa de axé. É o que hoje em dia a gente não vê, tá? Hoje em dia os pais e mães de santo, muitos dirigentes de casa de axé não estão nem aí, tá? Eles querem receber o santo, aí fazer festa, bebida, é um monte de entidade que você vê que ali não tem mais entidade, é mais um egum, um zombeteiro trabalhando no lugar da entidade, que isso está acabando com a nossa religião. Então, gente, ser dirigente de uma casa de axé é muito difícil. Eu não queria essa missão para mim, mas foi a missão onde eu nasci, onde me escolheram antes de eu vir ao mundo. E eu tento cumprir essa missão rigorosamente. Rigorosamente. Então eu falo, eu coloco a mão, é eu que faço, eu não deixo ninguém fazer. Como eu conheço muitos dirigentes de casa de axé, tem a casa de axé lá, só chega só na hora de abrir a gira, quando vão, quando não. Não, eu vou jogar, depois vão lá abrir na gira que eu vou ter que ganhar meu dinheiro aqui. Então hoje em dia a gente vê isso dentro de uma casa de axé, tá? Então hoje em dia, agora, não se enganem que casa de axé que é muito cheia, não é porque é boa não. Às vezes é porque não existe doutrina, não existe preceito, fazem o que querem. Aí todo mundo quer, né? Porque ninguém hoje em dia quer receber ordem. Ninguém hoje em dia quer ter responsabilidade com o espiritual, nem com a vida material, pior com o espiritual. Então, hoje eu vou, não, hoje eu não vou pro terreiro não, porque eu quero ir para uma festa, eu quero ficar em casa descansando. E não vão. Mas fazem isso, tem festa de Exu, eu vou lá, comprei uma roupa que custou 300 mil, vou botar essa roupa de 300 mil para mim aparecer. Aí tá cheio de gente, vou fazer uma festinha de preto velho, não vai ninguém. Fazer uma festa para caboclo, não vai ninguém. Fazer uma festa para malandro. Não, eu comprei um terno de luxo, eu comprei isso, eu comprei uma saia para minha malandra, uma saia para pombogira, e comprei isso. Aí aparece, a casa enche. Isso é ter uma casa de axé, ou como eu já ouvi dizer, filhos de santo saem de motel
Só vai em casa, toma um banho, às vezes vai até direto pro terreiro. Terreiro hoje em dia, a maioria muitos terreiros, eu não posso, é o que eu falo, não falo todos. Muitos terreiros hoje em dia não se toma banho de erva, não se acende vela para anjo de guarda. Não, tô falando da minha linha de Umbanda. Não se faz mais nada disso. A pessoa chega principalmente mulher. A mulher já chega com a sua roupa, com uma bermudinha, uma calça comprida, uma camiseta, chega dentro do terreiro, pega a saia, coloca, pega a bata, colocou, pronto. O homem às vezes vai com short, pega uma calça larga, já amarra a calça por cima do short, tá de camiseta, bota a camisa por cima, pronto, já tô pronto, pego a guia, agora vamos lá trabalhar. E acabou de sair, às vezes, de um motel passou enchendo a cara, fazendo o que não deve, e vai lá trabalhar com a entidade. Mas por que é? Por isso que essa casa tá cheia. Porque não tem doutrina, não tem cobrança. Aí a nossa religião fica do jeito que tá. As entidades, que eu cobro das entidades. Porque, gente, se eu fosse um espírito, fosse um espírito, vamos botar aí, vamos jogar aí, se eu fosse malandro Carlos, um espírito, um caboclo, um preto velho, a entidade que fosse, e o meu aparelho, né, que a gente fala, né, a pessoa que eu escolhi para trabalhar comigo fingisse, não cumprisse com o que eu achasse o certo, o espírito, eu como espírito achasse, e visse que estivesse fazendo besteira, usando o meu nome em vão, né? Conforme a gente está vendo hoje aí, Pombogira vem com um salto alto desse tamanho, e eu, entre outras coisas, é o que eu falo, não jogo pedra no telhado dos outros, cada um é cada um, a cobrança não é para mim, que a minha cobrança já é muita, então cada um que fica com seu fardozinho, né? E faz, gente. Então, ser pai de santo é padecer no paraíso. Nem todo mundo nasceu com essa missão. Mas todo mundo, muita gente hoje em dia quer ter essa missão por causa da vaidade. Tá? Por causa da vaidade. Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, a quem me perguntou o que é ser um pai de santo, um pai de santo é isso. Você larga a sua vida. Ser pai de santo é igual pai carnal. O pior. Você larga a tua vida. Você larga de sair. Você não pode ficar doente. Você larga a tua vida amorosa, familiar, profissional. Você larga tudo para estar ali dentro do terreiro cuidando daquela pessoa que você chama de filho, que pediu para entrar para dentro da tua casa. Então você largou a tua vida, você parou o teu mundo para cuidar do mundo do outro. E no final a pessoa achar que já está lá em cima, chegar para você e falar, ó, tchau, sair da porta para fora. Fulano, ó, a casa que eu vim não presta. A casa que eu vim fez isso, é assim, é assado. Mas esqueceu que aquela casa, que aquele pai, aquela mãe, aquele dirigente daquela casa espiritual largou a vida dele, largou a vida dela para cuidar da tua vida, para secar a tua lágrima, para tentar consertar o erro que você fez. E no final não tem um valor. Então, para os iniciantes hoje que acham que comprar apostila, querer ser pai de santo de internet, aí é fácil. Porque não tem a sabedoria. Aí não tá nem aí. Então, gente, ser pai de santo é isso. É você tem que ter os ombros largos para enfrentar o egoísmo, a ingratidão de pessoas.
Mas como eu sempre falo, caráter, qualquer um, ou tem ou não tem. Não se compra e não se conquista. Ou você nasce com caráter ou não nasce, como tem muitas pessoas que se dizem ser dirigente de uma casa de axé, é onde deixa isso tudo acontecer. Então eu não posso dizer que essas pessoas são dirigentes de uma casa de axé. Não estou julgando, mas é o que eu estou falando. Não estou... não, cada um com seu cada um no seu quadrado. É o que eu falo, eu não sou melhor que ninguém. Cada dia que eu acordo eu falo pro meu lado espiritual, olha, obrigado pelo milagre da vida. O mais pecador do pescador acordou, obrigado por isso. E qual vai ser o meu ensinamento de hoje? Qual vai ser o meu ensinamento de hoje? É assim? Então, gente, é isso que acontece. Ser pai de santo é isso. É você ter que abrir tua casa, cuidar daquela pessoa que você não conhece, que de repente passa depois com o tempo a você conviver, a você abrir a porta da tua casa. E no final, separa a tua vida, vai cuidar daquela pessoa, da vida familiar daquela pessoa, e a pessoa, daqui a pouco, acorda, não quero mais frequentar a casa do pai Carlos, ou a casa da mãe Joana, não, chega, tchau, e vou falar mal, porque eu vou falar o que da casa deles? Eu vou sair, se eu errei, não vou dizer que eu errei, eu tenho que culpar alguém por eu sair, então eu tenho que inventar, contar minha mentira, contar minha historinha da carochinha, defamar, para depois sim, eu já saí, eu não pedi nada, ele que fez, ela que fez. Então, gente, ser pai de santo é isso, é você sofrer, é você deixar o que é teu para cuidar de gente egoísta às vezes, né? Então, aí a gente vê o caráter de cada um, é igual marido e mulher, se casam, a mulher declara, amor eterno, tudo meu amor, o que é teu, o que é meu, o que é teu, o que é meu. Na hora que se separa, a mulher quer tirar tudo que ela pode, o que não pode do ex-marido, né? Vai inventar, vai criar situações para ficar com tudo. Não, eu aturei ele muitos anos, então é isso tudo que ele tem que me dar. Então aquele amor que falava, tem nada a ver com o que é agora. Então a gente vê isso, hoje é o ser humano, é a falta de caráter. Então ser pai de santo, hoje em dia, não é para qualquer um. Então, gente, cuidado, muito cuidado. Só podemos dar o que nós temos. Só porque hoje em dia as pessoas querem pular degraus para chegar lá em cima, querem usar perna de pau. Subiu no primeiro degrau, botou a perna de pau, já está no último degrau. Tá? Então é ser pai de santo, eu falo que é sofrer no paraíso. Tá? Então isso, infelizmente, é que eu falo para Deus, eu não queria essa missão para mim. Não queria. Porque você acaba se preocupando, você acaba largando a tua vida, você acaba um verdadeiro pai de santo. Não estou falando pai de santo de internet, pai de santo de Google, não, gente. Pai de santo de apostila, não. E nem muitos pais de santo que hoje em dia eu vejo. Quem falou sou pai de santo é só para me curtir, ganhar com jogo, os filhos que fazem tudo e deixa lá. Não. Eu falo verdadeiro, igual eu falo, verdadeiro pai carnal. Verdadeiro mãe carnal. Não falo imitação, né? Não falo genérico. Então, o verdadeiro pai de santo que está ali, ele se preocupa com o teu filho de santo, ele quer o melhor para o teu filho de santo, ele vai passar noites em claro para tentar ver uma solução para aquele filho, e no final, quando o filho acha, eu falo que isso aí, gente, não é nem ser filho, enganou que era filho, por segundas intenções. Acorda
Acordei, não quero mais ir para o terreiro não, quero ir para outro lugar, eu quero ir para outra religião. Então dane-se. Esquece tudo aquilo que que o dirigente daquela casa de axé, ou a dirigente daquela casa de axé, fez todo o carinho, todo o amor que foi dedicado àquela pessoa, eles esquecem. Então, infelizmente, hoje em dia, na parte carnal, eu estava conversando com minha filha de santo. Antigamente nós falávamos, dormir com o inimigo. Hoje em dia é dar vida ao inimigo. Porque hoje em dia uma mãe, um pai, como nós vimos aí há poucos tempos, né, que uma criança, um rapazinho de 14 anos, matou pai, mãe e irmão, com a namoradinha que já pensava depois matar a mãe. Isso deu em tudo quanto é jornal. Então o que acontece? A mãe cria o filho, perde noite de sonos com o filho. Um filho hoje em dia, de 7, 8 anos, dá na cara da mãe. Tá com 14 anos, 13 anos, 10 anos, pega uma arma e atira porque tirou o celular da mão, porque não fez o que o filho quis. Porque hoje em dia as crianças acham que são dono da verdade, né? Hoje em dia o que você... Gente, eu tenho ficado bobo nos jornais, às vezes eu vejo, pouco eu vejo, os adolescentes todos de 10, 12, 14, 15, 16 anos, na marginalidade, porque querem dinheiro fácil, né? Mas muito disso é mamãe e papai que não quer ter filho, mas não quer ter trabalho, dá o celularzinho para ficar o dia inteiro. Ah, tá lá no celular, não tá me dando trabalho. Tá? Então vamos ter consciência. Desculpe um pouquinho que às vezes eu altero, que às vezes eu fico triste. Eu falo como uma entidade minha fala, esse mundo de Deus me livre. Então ser dirigente de uma casa de axé, gente, não é para qualquer um. Dirigente. Não é isso, muitas coisas que eu tenho visto não. Então, espero que minhas palavras venham a começar, tá? Uns vão gostar, outros não. Mas eu não estou jogando, gente, jamais jogarei pedra no telhado do terreiro, da vida de ninguém, porque cada um faz da tua vida o que quer. Eu não estou aqui para jogar, que eu falo. O telhado de todo mundo é de vidro, o meu também é de vidro, né? Cada um tem sua vida, cada um tem seu pensamento, cada um vai agir do que é. Agora, esse pensamento, esse agir, conduz muito com o quê? Com caráter, tá? E sempre lembrando a vocês, para mim, tanto para mim, pai Carlos, como para mim, Carlos, o que interessa não são as palavras, dizer, pai, eu te amo, pai, o senhor é o melhor pai de santo do mundo, isso não me enche os olhos. O que me enche os olhos é o ato de cada um. Aí sim. É o ato que diz a verdade, não são as palavras, que a palavra ela sai da boca. Então, sai como quer. O ato é diferente. Tá bom? Eu deixo para vocês um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. E que Deus e a Virgem Maria nos abençoe, nos guie, nos proteja, nos oriente a cada dia da nossa vida. Axé!